Existe uma força invisível que habita dentro de você. Ela não se vê com os olhos, não se mede com instrumentos, e mesmo assim é capaz de mover montanhas, curar feridas, abrir caminhos onde antes só havia muros. Essa força é a fé. Talvez você já tenha sentido isso, em um momento de dor, em uma decisão difícil, ou naquela hora em que tudo parecia perdido. E mesmo assim, algo dentro de você se recusou a desistir. Uma voz suave que sussurrou: continue, você vai vencer. Essa voz era a fé falando com você. A fé não é apenas uma crença religiosa, ela é energia criadora. É o poder que transforma o invisível em realidade, o medo em coragem, o sonho em conquista. É o elo entre o que você espera e o que pode realizar. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma jornada profunda que atravessa a sabedoria milenar da Bíblia, o pensamento de grandes mestres como Napoleon Hill, os avanços da neurociência e histórias reais de superação, para revelar como a fé, quando ativada de forma consciente, pode transformar radicalmente sua vida. Prepare-se para mais do que apenas conhecimento. Prepare-se para despertar algo que talvez esteja adormecido aí dentro, a força criadora que já habita em você. Porque quando a fé se torna ação, o impossível se torna possível. A fé na perspectiva da Bíblia. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, 1a. Bíblia é clara. A fé não é apenas um sentimento vago ou uma esperança indefinida. Ela é fundamento, é estrutura, é certeza. Fé é aquilo que sustenta nossos passos mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho. É crer no invisível com tanta força que ele começa a se tornar visível. É confiar no propósito de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-lo. Jesus, em uma de suas falas mais impactantes, diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20 aqui. Ele nos mostra que o tamanho da fé não importa tanto quanto a sua autenticidade. A fé verdadeira, mesmo pequena como uma semente, é viva, poderosa e criadora. Ela tem a capacidade de mover montanhas, físicas, emocionais, espirituais. Ela muda destinos, mas atenção, fé não é passividade, não é esperar de braços cruzados. A fé bíblica é ativa, é uma confiança que gera movimento, é Noé construindo a arca antes da chuva, é Abraão caminhando com o filho em direção ao altar acreditando na provisão de Deus. É Pedro pisando sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus. Ter fé é agir mesmo sem todas as garantias, é entregar-se à vontade divina, com a certeza de que, mesmo que não entendamos o plano agora, Deus está no controle. É obedecer antes de ver, é confiar antes de entender. A fé é a ponte entre o céu e a terra, entre o que é e o que ainda pode ser. Ela é, como disse Paulo, o escudo com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Neste ponto da jornada, queremos que você compreenda: a fé, segundo a Bíblia, não é apenas um recurso espiritual. É uma força criadora dada por Deus. Uma força que, quando ativada, alinha sua vida à vontade divina e manifesta milagres. A fé, segundo Napoleon Hill. A fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Napoleon Hill, um dos pioneiros do desenvolvimento pessoal e autor do clássico Pense e Enriqueça, dedicou grande parte de sua vida a entender o que diferencia as pessoas que alcançam grandes realizações daquelas que permanecem estagnadas. Em sua investigação, ele descobriu algo profundo e transformador. A fé é o elemento central em todas as conquistas verdadeiras. Mas Hill não trata a fé apenas como um conceito religioso ou místico. Para ele, a fé é um estado de espírito, uma frequência mental altamente criativa, que pode ser cultivada, treinada e direcionada. Ela não é algo que simplesmente acontece. É construída pela repetição de pensamentos positivos e pela prática constante da autossugestão.
Base de seu ensinamento é simples e poderosa. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Ou seja, o pensamento por si só não basta. É necessário acreditar, com intensidade emocional, naquilo que se deseja. A crença firme é o solo fértil onde nascem as grandes realizações. Hill explica que nossa mente subconsciente aceita como verdade qualquer ideia que seja repetida com convicção emocional. Por isso, ele recomenda alimentar a mente com pensamentos dominantes positivos, ideias de sucesso, saúde, riqueza, propósito, até que esses pensamentos se tornem crenças arraigadas. Além dos pensamentos, ele destaca 2 catalisadores essenciais da fé, as emoções positivas como amor, gratidão, entusiasmo e determinação. São essas emoções que dão vida ao pensamento e o transformam em vibração criadora. A visualização criativa, que é a capacidade de ver mentalmente o resultado desejado como se ele já fosse real. Essa prática reforça a fé e fortalece o magnetismo interno. Nesse processo, a fé se torna uma ponte invisível entre o plano espiritual e o plano físico. Ela conecta o que ainda não se vê com aquilo que se deseja manifestar. É a chave que transforma ideias em ação, sonhos em objetivos concretos e intenções em realidades. Para Hill, a fé é o canal pelo qual a inteligência infinita, que ele identifica como Deus, a mente universal ou o espírito criador, se manifesta na vida humana. Quando estamos em estado de fé, nos alinhamos com essa força superior e nos tornamos co-criadores da nossa realidade. Assim como a Bíblia afirma que a fé move montanhas, Napoleon Hill afirma que ela move a mente, a vontade e o universo a nosso favor. É ela que transforma o invisível em visível. É ela que dá poder às palavras, coragem às decisões e energia às ações. A fé, portanto, não é apenas uma virtude espiritual, é uma força criadora, prática, ativa e transformadora. É o alicerce de toda a realização duradoura, tanto na alma quanto no mundo. 4. A fé sob a luz da neurociência. O que você acredita molda o que você vê, sente e vive. Durante séculos, a fé foi considerada um domínio puramente espiritual, um atributo da alma ou da religiosidade. No entanto, as descobertas da neurociência moderna revelam algo extraordinário. A fé também tem fundamentos biológicos e efeitos mensuráveis no cérebro humano. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que os pensamentos que cultivamos moldam fisicamente nosso cérebro. Cada vez que repetimos uma crença, positiva ou negativa, criamos ou fortalecemos conexões neurais. Com o tempo, essas conexões se tornam caminhos mentais dominantes, influenciando nossos comportamentos, emoções e decisões. Isso significa que acreditar firmemente em algo não é apenas um ato psicológico. É um processo biológico que reconfigura a mente. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que pessoas que meditam, oram ou mantêm práticas espirituais de fé ativam áreas específicas do cérebro ligadas à compaixão, foco, autopercepção e bem-estar. A fé estimula o córtex pré-frontal, associado ao planejamento, a tomada de decisão e a visão de futuro, e reduz a atividade da amígdala, responsável por emoções como o medo e a ansiedade. Em outras palavras, ter fé nos acalma, nos fortalece emocionalmente e nos dá clareza mental. Mas há mais. Cientistas como o Dr. Joe Dispenza, que une neurociência e espiritualidade, afirmam que a combinação entre emoção intensa e foco mental direcionado pode literalmente reprogramar nosso corpo e nossa realidade. Quando visualizamos com convicção algo que desejamos, como cura, prosperidade ou um novo propósito, e sentimos essa realidade como se já estivesse acontecendo, estamos ensinando ao cérebro e ao corpo a viver no futuro antes que ele aconteça. Esse processo cria um campo magnético coerente entre o coração e o cérebro, e essa coerência é poderosa. Pessoas que vivem em estado de fé, gratidão e propósito profundo entram em sintonia com uma frequência mais elevada de consciência, o que afeta não apenas sua biologia, mas também sua relação com o mundo ao redor. Isso nos leva a uma
Conclusão transformadora. A fé é mais do que um ato de confiança cega. É um estado neurofisiológico que pode ser treinado, cultivado e expandido. Quanto mais você repete pensamentos de esperança, visualiza futuros positivos e cultiva emoções elevadas, mais o seu cérebro se adapta para viver nessa nova realidade. A fé, portanto, é também uma tecnologia interna, uma força natural, inserida em nossa própria biologia, capaz de acender o poder criador que existe dentro de nós. Quando unimos fé espiritual e consciência científica, descobrimos que somos coautores da nossa experiência e que o milagre da transformação começa dentro da mente. Histórias reais de transformação pela fé. A fé é o que transforma a dor em força, o medo em coragem e o impossível em realidade. Teoria sem vivência é apenas informação. É nas histórias reais de pessoas comuns que a verdadeira força da fé se revela, não como uma ideia abstrata, mas como uma energia viva, concreta e transformadora. Exemplo 1. A superação do impossível. Nick Vujicic. Vujicic nasceu sem braços e sem pernas. Ao longo da infância, enfrentou bullying, depressão e tentativas de suicídio. Mas algo aconteceu. Ele começou a enxergar sentido na sua dor. Com o apoio da fé cristã e uma profunda conexão com Deus, ele passou a acreditar que sua vida tinha um propósito maior. Hoje, é um dos maiores palestrantes motivacionais do mundo, autor de livros e inspiração para milhões. Nick diz: "A fé em Deus me deu asas, mesmo sem ter pernas ou braços." Sua história prova que a fé não remove os desafios, mas nos dá força para transcendê-los. Exemplo 2. Cura pela fé. Anita Moorjani. Diagnosticada com câncer terminal, Anita Moorjani entrou em coma e foi considerada clinicamente desenganada. Durante a experiência, relata ter vivido uma experiência espiritual profunda, onde compreendeu que o medo havia sido a raiz da sua doença. Ao retornar do coma, de forma inexplicável para os médicos, seu corpo começou a se curar rapidamente. Ela atribui sua cura à fé, à entrega total ao amor e à reconexão com o seu verdadeiro eu. Hoje, dedica-se a ensinar sobre cura interior, energia e consciência. Sua jornada ilustra o poder da fé, como catalisadora da autocura e do realinhamento com o divino. Exemplo 3. Transformação financeira e de propósito. José, ex-morador de Rua José, viveu nas ruas por quase 10 anos, em meio ao vício, à miséria e ao abandono. Um dia ouviu uma mensagem em um culto de rua. Deus pode restaurar tudo na sua vida se você crer. Aquela semente brotou. José decidiu mudar. Passou a frequentar reuniões, buscar conhecimento, ler a Bíblia e visualizar uma nova vida. Pouco a pouco, encontrou oportunidades, reconstruiu sua dignidade e criou um pequeno negócio de reciclagem. Hoje ajuda outros moradores de rua a recomeçarem. A fé foi o motor que rompeu os grilhões invisíveis da escassez e do desespero. Essas histórias são diferentes nos detalhes, mas idênticas em essência. Todas revelam que, quando a fé se torna maior que o medo, a transformação se torna inevitável. A fé rompe limites, redesenha trajetórias e ativa uma força que desafia a lógica e a estatística. A verdade é que milagres não são exceções. São manifestações naturais quando a fé se alinha com a ação e o propósito. Cada testemunho é uma prova viva de que a fé pode levantar o caído, curar o doente, restaurar o perdido e reerguer o destruído. E se isso foi possível para eles, por que não seria possível para você? Como cultivar uma fé inabalável na prática? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Fé não é um dom exclusivo para alguns escolhidos. É uma habilidade espiritual e emocional que pode e deve ser cultivada diariamente. Como uma semente, a fé cresce quando é regada com intenção, disciplina e consciência. Neste tópico, vamos revelar práticas simples e poderosas para fortalecer sua fé, até que ela se torne inabalável. Alimente-se de palavras que elevam sua alma. Fé se fortalece pelo que você ouve, vê e repete. Leia as Escrituras,
Escute mensagens edificantes. Mergulhe em livros de sabedoria como os de Napoleon Hill e evite conteúdos negativos que minam sua confiança. Comece o dia com versículos que te lembrem do poder de Deus em sua vida, como tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Prática diária. Leia um trecho da Bíblia toda manhã. Reflita sobre ele e declare em voz alta como verdade para a sua vida. Visualize sua fé em ação. Napoleon Hill ensinava que a fé se ativa quando imaginamos com emoção aquilo que desejamos viver. A visualização é uma ponte entre o mundo invisível e o visível. Quando você se vê curado, liberto, prosperando, sendo uma bênção na vida dos outros, você planta no inconsciente a certeza do que virá. Prática diária. Tire 5 minutos por dia para visualizar, com detalhes e emoção, a realidade que sua fé está construindo. Use afirmações com emoção e convicção. A repetição de afirmações positivas, com fé e sentimento, reprograma sua mente. Hill chamou isso de autossugestão. A Bíblia chama de poder da língua. Declare aquilo que você quer ver manifestado, mesmo que ainda não esteja visível. Afirmação poderosa. A minha fé transforma todas as áreas da minha vida. Nada é impossível para mim, porque creio no Deus do impossível. Cerque-se de pessoas que também creem. A fé é contagiosa. Andar com pessoas que duvidam, reclamam e desacreditam pode enfraquecer sua energia espiritual. Por outro lado, conviver com pessoas de fé eleva sua vibração e te inspira a continuar. Prática contínua. Escolha bem com quem você compartilha seus sonhos. Busque ambientes de fé e crescimento. Haja mesmo com medo. Fé é movimento. Fé verdadeira não espera sentir segurança para agir. Ela dá o passo no escuro, confiando que Deus proverá o caminho. Toda vez que você age com fé, sua mente registra a vitória e sua confiança se fortalece. Prática essencial. Faça aquilo que sua alma sabe que precisa ser feito, mesmo que sua mente tenha medo. A fé inabalável não é a ausência de dúvidas, mas a escolha diária de confiar, mesmo diante do invisível. Ela é cultivada com decisão, repetição e ação alinhada com propósito. Se você aplicar essas práticas todos os dias, começará a haver uma transformação real na sua mente, nas suas emoções, nas suas atitudes e, finalmente, nos resultados da sua vida. Fé, neurociência e transformação do cérebro. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Durante séculos, a fé foi considerada um domínio exclusivo da religião. Mas hoje, a neurociência comprova aquilo que os antigos mestres espirituais já sabiam. O que você acredita profundamente tem o poder de reprogramar seu cérebro, mudar seu comportamento, influenciar suas decisões e transformar completamente a sua realidade. A fé como experiência neurológica, a fé no cérebro, é mais do que um sentimento vago. Ela ativa áreas específicas como o córtex pré-frontal, responsável por tomada de decisões, o sistema límbico, emoções e até o hipotálamo, ligado à regulação do corpo e respostas automáticas. Quando você acredita com intensidade em algo positivo, seu cérebro libera neurotransmissores como dopamina, serotonina e ocitocina, substâncias ligadas à motivação, bem-estar e conexão, ou seja, ter fé ativa um estado mental e emocional poderoso, capaz de curar traumas, mudar hábitos e gerar resiliência. A plasticidade cerebral. Você pode mudar a qualquer momento. A neurociência moderna descobriu que o cérebro é plástico, ou seja, capaz de se reorganizar ao longo da vida. Pensamentos repetidos, sentimentos consistentes e ações conscientes criam novas conexões neurais. Isso significa que, ao alimentar sua mente com fé todos os dias, você literalmente reconstrói seu cérebro para operar de forma mais forte, confiante e corajosa. É como treinar um músculo invisível. Quanto mais você ativa a fé, mais o seu cérebro aprende a funcionar em estado de confiança, foco e propósito. O poder da visualização e da linguagem. Quando você visualiza com emoção uma meta alcançada ou uma cura realizada,
seu cérebro não distingue se aquilo está acontecendo de verdade ou se é imaginação. Ele age como se fosse real. Isso ativa os circuitos neuronais certos e cria um novo padrão interno. Da mesma forma, palavras têm poder. A repetição de afirmações. De fé como Deus está comigo, tudo coopera para o meu bem, estou sendo transformado, cria novos caminhos mentais. Aos poucos, a dúvida perde força e a confiança se fortalece. Fé e cura. O efeito placebo como evidência. Estudos sobre o efeito placebo mostram como a simples crença de que algo vai funcionar já produz cura física real. Pessoas que tomam um comprimido de farinha achando que é remédio têm melhoras comprovadas, tudo por causa da fé. Isso revela que a mente é uma ponte entre o espiritual e o físico. Conclusão: quando fé e ciência se encontram, a fé não é inimiga da razão. Ela é uma força que alinha mente, coração e espírito para que você se torne quem nasceu para ser. E a ciência está começando a confirmar isso. Cultivar fé não é apenas um exercício espiritual, mas também um treino cerebral que transforma seus padrões mentais, seu corpo e seu destino. Porque quando você muda sua fé, você muda seu cérebro, e quando muda seu cérebro, você muda sua vida. Porque quando você planta fé com coragem, colhe milagres com abundância. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.